Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. A nossa temática hoje será cultura e política em seu contexto social, ou seja, como esses termos caem na realidade do dia a dia. Para conversar conosco, acolhemos hoje o professor Jorge Antônio Vieira, que é doutor em filosofia pela Universidade Gregoriana de Roma e professor da Unipar, prata da casa. Jorge, seja muito bem-vindo. Muito tempo que não ouvia, que bom vê-lo novamente. Obrigado. E vê-lo aqui trocando algumas conversas, figurinhas conosco. Obrigado pela recepção. Um prazer estar aqui conversando com você mais uma vez. É mais uma vez. Aliás, uma confissão pública aqui. O primeiro programa que eu gravei aqui foi contigo. É verdade. Era um programa Em Foco, eram 3 convidados. Se não me engano, a temática era violência, bullying na escola. Verdade, éramos eu e uma orientanda minha sobre essa temática de bullying e no ano de 2010, há 5 anos atrás. Você vingou a ideia. Vingou a ideia, bem feito. Muito bem observado, Jorge. Bom, nossa temática hoje, cultura e política. Cultura e política são invenções humanas, correto? Sim. Se são invenções humanas, o homem vai dar o seu colorido, o seu jogo de chave, e ela se encaixa nas realidades históricas. Como é que você analisa hoje a nossa cultura e a nossa política, Jorge? André, você disse muito bem, cultura e política são criações humanas. Agora, de onde vêm essas criações humanas, ou o que está por trás do que a gente chama cultura, né, ou política? A princípio, eu quero ampliar essa ideia de cultura, porque a cultura é tudo, realmente, aquilo que qualquer ser humano, né, no uso da sua criatividade, ele produz, desde as coisas materiais até as coisas imateriais, como é o mundo das ideias, religião, arte, política, poder, sistema de política, é muito vasto, é tudo que é o humano, né? Então, mas não é bem aqui que eu quero comentar nessa vastidão das coisas culturais, mas é o que está na base dessa produção toda. Óbvio que tem a ver com alguma coisa muito ligada ao desenvolvimento cerebral e tudo, mas eu enfatizo as realidades sociais, principalmente econômicas, né, e nos sistemas em que os homens se relacionam. Porque essa produção tem a ver com não só com uma base econômica, claro que tem uma dialética misturada nisso, né, mas o que se produz, ou os fenômenos culturais, os fenômenos políticos, tem a ver com esse modo concreto de sobrevivência, né? Ou seja, a vida em sociedade. É um jogo de poder ou não? Um jogo de poder para sobreviver. Acho que a princípio o que motiva tudo isso é a luta pela sobrevivência. No caso dos outros animais, eles já têm alguns recursos naturais para isso, né? Como o leão tem a sua força. Nasce pronto, né? Nasce pronto. No caso do ser humano, não. Nós nascemos com desafios e o principal é a sobrevivência. A sobrevivência com tudo aquilo que traz as necessidades de sobrevivência, né, para o ser humano. Então, nessa luta pela sobrevivência, vai se criando saídas, desde a primeira, né, roda, o primeiro utensílio, né, alguma coisa assim. Nessa luta, se você olhar o poder, todas essas construções depois políticas, de sistemas de governo, o direito, né, os sistemas religiosos, tem a ver com poder também. Isso tem a ver com a luta humana de se manter vivo ou sobrevivendo, né? A grande luta por conquistar trabalho, alimento, status, e de se pôr e garantir a sua continuidade, né? Não nos dá a impressão, Jorge, claro, eu não estou te contradizendo, é realmente uma luta de poder, luta de sobrevivência, mas não dá a impressão de uma guerra de todos contra todos, onde o mais forte pode imperar sobre o mais fraco? Como é que ficam as questões de relacionamento, de relações sociais e questões éticas nesse processo de busca por espaço? É nesse conflito de interesses que pode se tornar viável uma ética, nem sempre ela existe. Acho que as pessoas hoje, quando falam muito da ética e da moral, acham ou pensam que isso seria alguma coisa dada por certa, e não é. Nós temos que partir dessa ideia de que entre as relações humanas, o ético não é a primeira atitude. Né? Uma atitude ética, ela depende de outras coisas. Então, a primeira no sentido não só a única, mas a mais digamos assim, comum, não é o ético. O primeiro ponto é o conflito, é a busca por interesse próprio, né? Tanto é que nas disputas, qualquer disputa que você coloca de poder, né,
a diplomacia não é o primeiro que está ali, né? O que motiva isso é um conflito, é um jogo de interesses. O ético é apenas uma das possibilidades, que depende de concretização ou não. Se você olha a história humana, ou pelo menos a história, para não ser tão vasto, Sim. a história do Brasil, ou a história das nossas sociedades, tem muito menos relacionamentos éticos ou fenômenos éticos de justiça do que violentos. Né? Você pode usar a história mundial, se você perceber as culturas mundiais, as sociedades que conseguiram algum nível ético de vida, por exemplo, as sociedades mais sociais-democracia, ou sociedades onde, desculpem, existe o Estado de Direito, foi ao longo de muita guerra, usando a guerra no sentido de confronto, né? Quer dizer, falar em cultura ética é uma possibilidade a ser alcançada, um ideal a ser alcançado. Não necessariamente se alcança. E nesse caminho para se alcançar, por exemplo, uma paz social, ou uma redução de desigualdades, ou um direito, né, mais justo, enfim, isso é um caminho que a humanidade, cultural, claro, sim, mas é um caminho que pode ter vários direcionamentos. Então não é alguma coisa dada por certa, né, ou que se vai chegar. Né? E eu poderia afirmar a partir dessa tua justificativa que, digamos, a busca pelo poder, ou até mesmo o ato da violência, é algo natural humano. E as construções éticas, elas são realmente construções culturais? É verdade, André. Eu não estou aqui sendo defensor de uma guerra de todos contra todos. O filósofo Hobbes, né, muito naquela postura dele de dizer o homem é lobo do outro homem. Né? E claro que ele, num outro contexto disso, né? Mas o natural, aqui é complicado essa palavra. Que é condição, né? Eu acho que faz, né? Penso aqui de que é alguma coisa muito quase que inicial, né? Esse desenvolvimento do egoísmo, né? De pensar em si próprio, ou nessa busca pela sobrevivência própria, né? Pegando o desenvolvimento infantil, a atitude da criança inicial não é pensar no outro. Até Santo Agostinho dizia, né, esses pequenos ditadores, né? Claro, e todo pai e toda mãe aí, quem convive professor, e eu sou professor também, mais de adultos, mas enfim, o pensar no outro, o respeitar o outro, uma atitude, é uma consciência a ser desenvolvida, a ser educada. Sim, cultura. Perfeito. A ser cultivada, porque se você deixar uma criança sem esse cultivo, de acordo com com o que a nossa sociedade acha de moral, do certo e do errado, etc., essa criança vai se tornar um bicho, um animal. Ela vai, né, crescer sem esse social aqui que está moldando ou cultivando ela, né? Hoje nós percebemos um mundo que, de certa maneira, ele é um mundo que se transforma em fundamentalista. Né? Esse fundamentalismo nasce da onde, dessas relações de conflito aí? Fundamentalismo é uma palavra, um fenômeno muito, não é recente, né? É um fenômeno curioso. Você me chamou de filósofo, é interessante hoje em dia o que o filósofo, a filosofia tem a dizer, né, para a sociedade, né? Um mundo e do meu ponto de vista, acho que uma das coisas é entendimento disso mesmo, né? Não é sempre ouvido, é o entendimento dessa polarização entre, né, o violento, né, a barbárie e uma possibilidade de vida humana. Claro que aqui é um ponto forte. O fundamentalismo, ele não é um fenômeno novo, ele é um fenômeno antigo. Tem a ver, eu acho que o contemporâneo, ele tem a ver com uma luta por sobrevivência. Eu vou pegar o exemplo do movimento famoso agora, né, que virou assunto comum, né, que é do Estado muçulmano ou do fundamentalismo, da leitura que eles fazem. Claro que aqui a gente tem que tomar cuidado da cultura muçulmana, da cultura árabe, que tem valores que não são, tem uma história muito, muito profunda aqui, uma diferença que tem que ser feita de toda essa vinculação. Agora, a minha pergunta, ou aquilo que eu me reflito, né, é o que faz um jovem de 20 anos, ou de 22 anos, um jovem europeu, francês, com cultura e civilização ocidental, que né? frequentou as escolas ocidental. Aqui é uma coisa. O que faz esse jovem retomar ideais medievais, né? De 1000 anos atrás, ou no mínimo 500 anos atrás. Né? E um jovem que tem acesso à internet, que tem acesso a todas essas situações. Né? Tem a ver com, no meu ponto de vista, com essa retomada de agressividade
contra uma sociedade que o excluiu devido a marcas de sua cultura. Eu entendo que a sociedade francesa dos últimos 40 anos foi, ou mais, muito mais, desde a década de 60, ela se tornou muito mais, a presença muito grande de muçulmanos na França, e isso faz com que esses atuais jovens, crescidos em bairros muito específicos, por exemplo, de Paris, bairros discriminados, estigmatizados, eu não sei como que o francês olha o francês descendente, entendeu? É claro que na rua eu consigo saber. Sim. Né? Então, se você consegue perceber pela cor, pelo algum sotaque, por uma burca, por algum modo. O que eu estou querendo traduzir para ti é o seguinte, que esse jovem francês, ele passou por uma exclusão na sociedade francesa. O fundamentalismo é uma reação? O fundamentalismo é justamente uma forma de se apegar a valores para se defender e se manter em reconhecimento. Na verdade, esses jovens, eles estão em busca de um reconhecimento, não só francês, mas mundial. Então, é uma população que até então, não sei até que ponto, a sociedade francesa ou a sociedade europeia, aqui talvez tenha alguma mudança entre a Alemanha e outros países que já incluíram melhor esses jovens. Quer dizer, esses descendentes de muçulmanos, enfim, eles de alguma forma já estão naquela lógica ocidental. Muitos já estão. Mas penso que uma parcela dessa população de imigrantes que ainda são excluídos e tem muita dificuldade de ter reconhecimento social. Haja vista, ontem eu vi os noticiários lá em Saint-Denis, naquela busca, é um bairro extremamente, quase que um gueto. É uma segregação. Então, um indivíduo, quando ele está numa sociedade onde ele não está dentro da sociedade, que é muito próximo de nós, brasileiros. Né? Nós temos setores nas nossas cidades, setores em que isso é muito marcante. Agora, o mesmo fenômeno se repete lá. O fundamentalismo, o que é o fundamentalismo? São valores fundamentais. Então, esse jovem de 22 anos, que ele percebe a separação entre a sociedade francesa, que ele não está incluso, né, por uma série de fatores, questão de trabalho, questão próprio de cultura mesmo. Né? De inclusão. Né? Inclusão. Ele acaba se apegando ao que ele tem. E o que ele tem que é dele, onde ele é acolhido. Existe toda uma rede de recrutamento e divulgação dos ideais de radicalismo. Né? Exato. Então ele tem algo a que se pegar. Né? Ele tem algo a que se pegar. E é aqui que entra algo muito importante da cultura contemporânea, que é a facilidade de acesso à rede de computação, né, à internet e às redes sociais. Em que aqui você tem um mecanismo de captura, ao proporcionar para essa população jovem um reconhecimento, algum modo de reconhecimento. O que é admirável, Jorge, é justamente que nesse apegar-se aos fundamentos, um jovem desse jeito, ele é capaz de extrapolar até mesmo aquilo que é o nosso básico, que nós conversávamos anteriormente, que é a preservação da vida, né? Ele é capaz de se matar em nome de um ideal, de um fundamento. Aqui entra tão interessante, aqui não é só ele, porque aqui tem uma associação que você pode fazer na história humana, grandes casos de heroísmo aqui. Os kamikazes japoneses na Segunda Guerra Mundial faziam a mesma coisa. Sim. Né? Então o tal suicídio aqui, o suicídio altruísta ou o suicídio pensando no político. É o martírio, na realidade. É o martírio. Então, você pode ver que isso na história humana é comum. A gente pode ver mesmo dentro da história religiosa. Na história do cristianismo, nós temos isso, né? Então, o que ele acontece é onde o indivíduo... isso tem uma psicologia, o Freud já pesquisou, escreveu sobre isso, né? Como que o indivíduo ele consegue entrar... ele se perde. Então, isso é um dado humano. Porque, apesar daquela nossa conversa no primeiro momento sobre uma defesa de sobrevivência, uma tentativa de sobrevivência, isso, inclusive, em algumas situações, no caso do ser humano, ele tem recursos para ultrapassar isso, que é o caso do suicídio, que é o caso quando algum valor maior, nesse caso aqui, do fundamentalismo acontece. Então, é como se o autossacrifício em nome de um ideal, em nome de algo a ser, de um reconhecimento.
É um ato profundamente heróico. Profundamente heróico. Para nós, não. Sim. Né? Mas para aquela comunidade, sim. Né? Como é que no Brasil a gente pode falar de laicidade do Estado, sendo que o nosso Brasil foi construído com bases também cristãs, religiosas? André, é um tópico fundamental. Bom, a religião é um produto cultural, né? Cultural, perfeito. Produto humano, né? Pelo menos aquilo que o homem entende de alguma interpretação. Aliás, a melhor né? definição de religião que eu ouvi uma vez foi de um teólogo espanhol, Andrés Torres Queiruga, que dizia que a religião é uma resposta humana a um problema humano. Um problema humano, um problema humano. Então, eu vou aqui elencar, falar disso justamente nesse tom de que as pessoas, individualmente, no subjetivo, se vinculam a crenças ou não. Então, o religioso entra como uma escolha, né? Como uma decisão a ser vinculada ou não. Então, nesse ponto, é alguma coisa muito subjetiva. Em relação à sociedade, essa ideia da sociedade laica ou do Estado laico é uma conquista moderna e contemporânea. Uma boa conquista. Uma conquista, sim, eu analiso como uma conquista muito boa, né? Rompimento com o medievalismo, né? E então a Revolução Francesa, etc. No caso do Brasil, a gente tem uma conquista também na sociedade brasileira, essa programação que está na nossa Constituição, né, de um Estado laico. O que significa um Estado laico? Onde existe, ao invés de domínio de uma religião, onde houvesse conflito entre religiões para se manter no governo. Quer dizer, o governo é exercido na sociedade por democracia. Democracia por voto, sem vinculação a nenhuma religião. Eu não quero falar tanto da questão política, mas eu quero dizer a partir da própria, do ganho que é você ter o direito acima da religião. Não desvalorizando a religião. Porque o problema da gente seria isso. Qual religião nós vamos aceitar? E pelo contrário, né? Esse direito, ele garante as manifestações religiosas. De todas. Né? De todas. Então, é um Estado laico no sentido que nós vamos apelar, então, pelo princípio do direito, do Estado de Direito. O contrário do Estado religioso é um Estado do direito. Agora, mesmo esses valores religiosos, valores laicos, eles podem ser os mesmos dos valores. Sim. Por exemplo, a vida. Se você pegar a Constituição brasileira, o artigo 5º, já começa lá. Então, o Estado laico vai defender a vida. Algumas religiões também defendem a vida. Só que essas religiões, o cristianismo, por exemplo, ou o budismo, elas não conseguem ter uma força, poder de convencer quem não está dentro dessa religião. Então, a religião fala muito para um público interno a ela. Sim. Uma linguagem específica. Uma linguagem específica para aqueles que aderem a ela. É como se fosse uma associação. Sim. No caso da sociedade, não. Então, eu me preocupo a uma coisa, eu quero destacar isso. Existe, no atual momento da história brasileira, uma tentativa muito forte da bancada evangélica. Então, é claro que o fato de ser evangélico ou ser católico não deve impedir em nada alguém se candidatar ou não. O que a preocupação é que, a partir do momento que essa confissão religiosa está interferindo, está entrando na discussão de projetos ou de conquistas laicas ou de conquistas civis da sociedade brasileira, isso me preocupa. Sim. Então, isso me preocupa, por exemplo, aliás, isso é uma opinião minha, André, né? Eu penso que deveria ser proibido ou ser contra a inclusão de confissão religiosa em nome de partido. Partido Social Cristão. Esse cristão aqui não tem nada a ver com o Estado laico. Partido Social Democrático Católico. Quer dizer, aqui nós estamos saindo do Estado laico. E assim, o que é o Estado? O Estado é para todos. Então, quando você olha a sociedade brasileira como democrática, esse discurso de um Estado em que todos convivem. Uma religião, ou as religiões, elas não são para todos. Elas são para alguns. Então, essa polaridade tem que ser muito forte. Então, se essa religião é contra a união homoafetiva, é essa religião que é contra. Agora, o meu Estado, ele tem que estar além. Então, quando eu vejo, por exemplo, o Cunha, o presidente do Congresso, quando eu vejo alguns procedimentos dele e políticos isso me preocupa. Me preocupa porque, em nome de um poder
político, eles estão colocando à baila valores de uma determinada teologia, compreende? E isso está impedindo a mesma discussão de família. E não falo só dos evangélicos, não, mas existe todo um movimento cristão, católico, evangélico, contra a proposta de inclusão, de revisão do conceito de família. Essa discussão sobre a revisão do conceito de família ou a abertura do conceito de família, né? Então você vê, está discutindo se família é a união entre homem e mulher ou união de pessoas. Aqui está um Estado laico, ele não pode deixar que uma visão religiosa imponha nessa determinação jurídica. Por quê? Qual revisão religiosa eu vou pegar? O cristianismo? O judaísmo? Aí, se eu pego o cristianismo ou o judaísmo, e as outras religiões? E o candomblé? Eu acho que a teologia da Umbanda, do candomblé, as religiões afrodescendentes, ela tem muito a dizer para a sociedade brasileira. Que ninguém escuta essas teologias ou essas religiões. Aliás, existe toda uma estigmação, um preconceito, uma estigmatização de que elas nem são religiões. Às vezes, até mesmo por parte de alguns religiosos, uma demonização. Ah, né? Demonização, exatamente. Então vamos pegar os evangelhos. Então, isso é complicado. Mesmo que valores... Aqui eu quero deixar claro para você, André, que meu problema não é com a religião, é com que valor se dá, o que peso dá essa religião. Perfeito. Então, se a religião ela defende a vida, o que é a vida? Né? Então você vai... Mas aqui não, como é que fica essa intervenção? As questões maiores em relação, por exemplo, né, as relações de gênero. Tem religião que é extremamente machista. Sim. Né? Extremamente machista, misógina. Né? Ou, pelo menos, as questões agora das configurações de relacionamentos, né? O amor, o prazer, o afeto. Eu, sinceramente, acho que determinadas teologias não conseguem responder a isso, porque não colocam o humano e a felicidade humana como um valor. Sim. Colocam outros quesitos como um valor muito abaixo disso. Então, parte, de modo geral, de um conceito, de uma ideia ou de uma doutrina que é cultural, que tem que encaixar. Né? Se você pegar o conservadorismo católico, ele é extremamente repressor e isso preocupa. Né? Ou se você pega, por exemplo, as morais, né? O moralismo religioso é extremamente preocupante. Então, o Estado laico, para mim, significa um Estado democrático de direito de todos. De garantia de direitos. De garantia de direitos civis. Né? Que permite o seguinte, que o indivíduo ele possa ter um certo poder de viver a sua vida conforme ele sente feliz dentro dos critérios que esse próprio Estado me proporciona. Então, por exemplo, eu sempre brinco com os alunos quando toco nesse assunto e digo assim, olha, um casal homoafetivo, 2 homens ou 2 mulheres, fazendo uma união num cartório, em que isso te prejudica? Na tua pergunta vida visceral, né? E que isso vai te prejudicar na sua vida social, no seu trabalho, em que isso te incomoda? É uma outra pergunta. Né? Então, incomoda, o que te incomoda? Então, vamos discutir as questões de gênero na sociedade. Sim, de maneira tranquila, aberta. Vamos discutir isso. Então, o que isso te incomoda? Agora, alguém que não respeita o sinal de trânsito, em que isso te incomoda? Muito. Alguém que dirige embriagado, em que isso te prejudica? Muito. Muito. Então, 2 mulheres dando um beijo, um ato de afeto no supermercado. Em que isso te prejudica? Ah, mas isso ofende as minhas convicções religiosas. Então, reveja as tuas convicções religiosas. É verdade. Não é? Então, isso eu acho uma garantia de futuro. A sociedade brasileira, pela sua configuração cultural, patriarcal, há muito o que se fazer ainda. Eu como leio um pouco da filosofia social, eu olho assim que existe ainda barreiras de preconceito racial, preconceito sexual, de gênero na cabeça da sociedade brasileira. E assim, eu fiz os meus estudos muito em Hegel, né? E ele dizia que a cabeça das pessoas vai desenvolvendo
E isso precisa de história, precisa de tempo, né? Você perceba que só em 1789 se entendeu que todos os homens tinham direito à liberdade. São livres. São livres, porque até então não se tinha isso. Só no século XVIII se entendeu que nós todos somos iguais juridicamente. Hoje, a discussão é que nós podemos ter direitos sexuais, direitos raciais, direitos culturais. Afetivos, né? Acho que a sociedade brasileira já fez alguns passos, porque a gente não queima mais, né? Pelo menos é proibido, apesar de que no Brasil, o Brasil é o 5º país onde se mata mais mulheres. É o dado recente dessa semana. Vergonhoso. 400 mil por ano. Vergonhoso, um país, uma sociedade, né? No século XXI, em que é o 5º país na escala do mundo em que se mata mulheres. A pesquisa sobre travestis e homossexuais é vergonhosa também. O país é um dos mais que se mata ainda na rua. Então, isso das relações, né? A lei brasileira está muito avançada. Então, o Estado de Direito já avançou muito, precisa avançar muito mais, porque veja que ainda não se tem uma diretriz em relação à educação, de inclusão das discussões, das relações de gênero, etc. Né? Não tem ainda, não está se falando. O Estatuto da Diversidade Sexual ainda é um debate. Sim. Mas acho que o cidadão brasileiro, né, no presente momento, ainda não. Nós temos questões muito fortes de preconceito, e se esses grupos conseguirem poder, eles são baseados em ideais fundamentalistas. Né? Isso é um grande perigo. Então, a ideia de daqui a pouco como é que nós vamos regredir. Então, eu particularmente penso que reforçar essa ideia de família, como exemplo, como união, ou laço, ou pacto, ou contrato entre homem e mulher, essa definição, ela é retrógrada. Porque a definição de humano não é homem e mulher, humano é humano. A pessoa humana, né? Então, quando a gente fala assim do ser humano, se é homem ou mulher, não é um quesito, né? A lógica medieval, né? Os filósofos, quando faz aquela classificação de diferença de gênero e diferença específica, né? Não coloca ali o feminino e o masculino como o essencial, né? Sim. Então, é outra... você não coloca nessa categoria, né? Jorge, infelizmente o nosso tempo estourou. 2 palavrinhas para você. Primeiro, muito obrigado pela sua presença. Segundo, um convite para você voltar mais vezes aqui. À disposição. Para a gente conversar assuntos densos, profundos, mas assuntos pertinentes à nossa realidade. Obrigado pela sua presença mesmo. Eu que agradeço. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.